Boa noite a todos. Em nome da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, é imensa satisfação de receber a todos os participantes desse evento médico-jurídico. Os fóruns médico-jurídicos, relembrando, são já uma parceria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas com a Ordem dos Advogados do Brasil, Campinas, que já vem debatendo temas mais polêmicos, problemáticos e preocupantes em uma interface entre medicina e justiça. Nesta pandemia, nos deparamos com problemas pontuais e que constituem temas para debates nessa força-tarefa médico-jurídica. Hoje trataremos sobre os abusos que vêm ocorrendo nesta pandemia. Abusos em todos os níveis. Hoje falaremos mais em abuso de preços, em EPIs, em medicamentos, em insumos tão importantes para esse combate à pandemia, né? Mas também temos outros tipos de abusos, situações que causam contaminação das pessoas, as aglomerações, estudos recentes das vigilâncias sanitárias, coincidentemente com associações médicas americanas, nos trazem que o principal fator de contaminação são as aglomerações. Então, é um outro ponto de abusos que vem sendo feitos em comércios, bares, principalmente. Bom, aglomerações de tudo quanto é tipo. Você tem shows, cultos religiosos e bares, né, que é uma coisa supérflua no momento. Hoje, abusos que nós vimos hoje na mídia, vândalos que quebraram os totens pela cidade toda, os totens de álcool gel que foram instalados em todos, vandalismo desnecessário numa época de pandemia. Isso aí é um abuso que tem que ser coibido. A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, inclusive, já iniciou uma campanha para combater esses aumentos de preços de EPIs, medicamentos e insumos. Instituiu uma campanha onde pede que as pessoas mandem documentação. Documentação essa que pode ser notas fiscais, orçamentos pré-pandemia e pós-pandemia, com essa alteração de preço. O absurdo chega a 1.500% a mais. Isso é criminoso. Bom, hoje, temos conosco aqui para os debates a presença do Dr. Luiz Antônio Alves Torrano, que é juiz de direito, diretor do Fórum de Campinas. Temos também, estamos aguardando a entrada dele, já está entrando, o Dr. José Fernando Vidal de Souza, que é o 12º promotor de justiça de Campinas. Temos também a presença do Dr. Hidalgo Camargo de Matos Filhos, advogado, presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, São Campinas. Temos também a presença da doutora Márcia Pardal Cortes, advogada, chefe do Departamento Jurídico da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas e diretora jurídica do Hospital Beneficência Portuguesa. A dinâmica hoje nós vamos fazer, então, uma apresentação em torno de 25 minutos dos nossos convidados juristas e depois partiremos para uma consideração dos outros convidados, advogados, e ficaremos abertos às perguntas que, aliás, já estão chegando antes de começar o fórum. Eu queria agora as considerações do doutor Hidalgo, se possível, doutor, faz favor. Doutora Madi, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos aqui na Casa da Medicina, que tanto tem recebido os advogados, na condição aqui de presidente da Comissão do Direito de Saúde da OAB Campinas. Trago aqui o abraço do nosso presidente, Daniel Blinstein,
e com certeza está nos prestigiando em algum dos meios aqui, tanto no YouTube ou aqui no Zoom. E queria cumprimentar a todos aqui da mesa, em especial ao professor José Fernando Vidal de Souza, que foi meu professor da graduação, e é um prazer muito grande, fazia muito tempo que eu não ouvia e te ouvia aqui, como na sala de aula. Então, eu estou muito feliz de estar participando dessa mesa contigo. E eu acho que, entrando no tema, eu acredito que a gente tem um problema aqui de planejamento muito claro, né? Ninguém estava preparado por uma pandemia dessa, e isso também não é nenhum motivo para a gente estar diminuindo o problema em si. Mas logo, a gente tem relatos aí, remontando o final do ano passado, já falando de uma situação que poderia escapar ali da Ásia, né, vindo aqui para o Ocidente. Eu tive em janeiro, em Portugal, eu estava lá num curso de especialização e as notícias já vinham em formato de atenção, né, de dar atenção a todos, que uma situação dessa poderia estar se espalhando ao mundo e como de fato ocorreu, né? Tanto o doutor Torrano quanto o doutor Vidal, eles explanaram bastante essa questão da questão legal, né? Tanto a lei que criou o CAD, tanto a legislação que instituiu o estado de atenção, aqui, situação de pandemia do começo do ano. A gente também não pode esquecer que a própria lei do SUS, né, ela já tinha, salvo engano, o artigo 15 já tinha dado a prerrogativa ao poder público de requisitar equipamentos e insumos ali em uma situação específica, como nós estamos vivendo hoje, né? Então, a gente tem toda essa situação, mas eu gostaria de explanar um pouquinho mais, de explorar um pouquinho mais essa questão da formação do preço. O doutor Vidal falou bastante sobre a questão da prova, né? Como que ela é dificultosa nesse sentido, mas a gente também tem a questão da formação do preço, né? Como a gente consegue fazer uma prova realmente do sobrepreço, né? Sendo que diversas situações esses preços vêm e a gente tem que fazer essa formação. Então, realmente a questão da prova, eu acredito que é uma situação muito complexa para o próprio parquê, para o Ministério Público, quanto para o Judiciário depois analisar toda essa situação. É uma questão muito complexa mesmo e muito desafiadora, que eu acredito que a gente vai ter aí um grande trabalho nos próximos meses para apurar essas denúncias que nós estamos verificando acerca da abusividade desses preços mesmo, tanto de medicamentos quanto de equipamentos e especialmente EPI. A gente estava falando da questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em alguns casos, né? E como nós estamos aqui na Casa da Medicina, né, conversando sobre esses assuntos, eu queria levantar também que vários médicos, individualmente, têm tentado a sua proteção de uma forma mais eficaz, que eles entendem como eficaz, né? Procurando em pequenos grupos ou individualmente a compra de equipamentos, e aí sim a gente tem ali uma situação onde o Código de Defesa do Consumidor, naquele caso específico, pode ser aplicado, né? Mas tudo isso, né, a gente tem, infelizmente, na minha visão, a gente tem utilizado muito as redes sociais ou uma conversa com alguém mais próximo sobre a questão de abusos, né? A gente vai reclamar no Twitter, ou a gente vai reclamar no YouTube, ou a gente pode reclamar aí com diretoria do hospital, essas coisas. Mas a gente tem que efetivamente dar cara a tapa e realmente fazer
as denúncias, encaminhar isso aos órgãos competentes, porque com as provas que você eventualmente as tem às mãos, para que isso seja apurado caso a caso. A gente tem visto aí, principalmente agora, a gente tem visto aí vários administradores públicos sendo conduzidos coercitivamente ou eventualmente presos por uma questão de corrupção, que é algo endêmico ainda no Brasil. A gente precisa ter isso em mente, né? A gente precisa realmente levar a cabo todas as situações relativas à corrupção aqui no Brasil. Até fazendo parênteses em relação à liberação das licitações, isso também é um convite, né, à corrupção em algumas vezes, em mentes que estão pouco preocupadas com o ser humano, né, mas sim com seus próprios bolsos. Então, a gente realmente precisa verificar essas situações e levar as autoridades competentes, e sem ficar chateado no mundo das lamentações das redes sociais, né? Levar isso ao Ministério Público, levar isso à Polícia Judiciária, para que seja realmente apurado e, poxa vida, a gente ter aí uma tranquilidade no momento de fragilidade do ser humano, quando ele está adoentado, ou numa situação mais branda, ou, de repente, numa situação que demanda aí uma internação no hospital e tudo mais, a gente precisa ter a tranquilidade de que tanto a gente quanto os outros vão ter equipamentos suficientes, remédios suficientes, para que a gente possa passar por essa situação ruim e de uma forma satisfatória, né? Lógico que ficar doente não tá no planejamento de ninguém, mas nós já havíamos tido alguns sinais, e, infelizmente, os governos de turno não se atentaram ao fato de uma doença complicada, que foi pouco estudada até agora, por mais que muito material científico tenha sido produzido, mas a gente precisa ter seriedade e cobrar isso também dos nossos representantes, encaminhando essas denúncias para que a gente possa ter aí pelo menos, a possibilidade dessas pessoas serem punidas se eventualmente praticaram sobrepreço, hiperpreço desses equipamentos. Eu queria fazer um detalhe agora com o doutor Hidalgo. No último fórum foi trabalhista, né, doutor? E eu anotei uma fala sua de um abuso, justamente no caso dos residentes médicos. Se o senhor tiver alguma consideração a mais a fazer agora, é abuso, né? É abuso, estamos dentro do tema. Sim. Doutora Madi, eu tenho um carinho especial pelos residentes, porque quando eu saí da academia do direito, a gente acaba tendo assim uma crise de realidade. Nós não somos advogados, nós não somos promotores de justiça, nós não somos juízes, nós não somos delegados de polícia. Nós precisamos nos submeter a algum tipo de concurso para que a gente possa exercer uma profissão ligada ao direito, né? O médico, ele sai da academia, muitas vezes com uma tenridade também, né? Com 23, 24, 25 anos, e já lidando com uma responsabilidade muito grande, muito forte, que é cuidar de gente, né? E por que eu tenho esse carinho especial pelo médico residente? Que muitas vezes o trabalho dele é substituído, o trabalho do médico pleno ele é substituído por um médico residente numa situação mais complicada, né? Essa daí é minha provocação, minha crítica
né, a muitos programas de residência médica que a gente tem aqui no Brasil. Nós tivemos aqui em Campinas, não muito longe, um descredenciamento de um hospital que tem uma movimentação grande de atendimentos, principalmente a mulheres. Quando eu fiz a minha parte no último evento em relação aos médicos residentes, é justamente o desvirtuamento do próprio programa de residência médica para o atendimento das pessoas com Covid-19. E ali eu já recebi diversos colegas médicos me indagando sobre as condições dele, principalmente do ponto de vista de trabalho e não de emprego, porque o vínculo não é o médico residente, só para quem não está acostumado com o tema, o médico residente, ele é médico, né? Mas ele está naquela condição, numa situação de pós-graduação em serviço, né? Ele tem uma parte de trabalho mesmo, na prática da especialidade médica, mas ele também precisa ter uma parte teórica, porque tem que aliar na prática ali a teoria e a prática, né? Em serviço para galgar o grau de especialista. Bom, muitas vezes, até por conta de vários médicos já estarem em situação de risco, em fator de risco por conta de situação de saúde ou de uma idade um pouco mais avançada, muitos desses jovens egressos da Academia de Medicina e em curso, né, de uma especialidade têm sido jogados, aí eu faço todas as vezes para utilizar essa expressão, na linha de frente, sem ter total conhecimento da especialidade ou até para um atendimento pleno de um caso. E a gente tem tido notícias de médicos nos procurando para verificar o que pode ser feito em relação ao próprio programa de residência médica, né? Como lidar isso dentro da instituição de saúde e educacional a respeito desse sentido, né? Nesse sentido. E ali também, e aqui a gente tem visto, principalmente na Associação Nacional dos Médicos Residentes, né, que já estava numa campanha de aumento do valor da bolsa que é disponibilizada a eles, também a preocupação muito grande em relação ao trabalho fora, além do que a lei que institui a residência médica no Brasil, aí propriamente um trabalho muito maior do que eles deveriam ter, sem a contrapartida em relação à capacitação técnica, né? E também em relação à distribuição de equipamentos de proteção individual, porque se tem esses problemas tanto da falta e também quando não falta, não são dados todos os equipamentos para propriamente fazer os atendimentos, né? Por exemplo, uma máscara cirúrgica, se não me engano, tem que ser descartada em 2 horas, se não me engano, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, se o médico está em um plantão de 12 horas, né? Nós temos aí 6 máscaras, pelo menos, na utilização. E muitas vezes eles falam, não tenho 6 máscaras à disposição para fazer isso. Algumas instituições têm feito um regime assim, dedicando um profissional justamente para o covidário, né? Que ali ele recebe todo o equipamento pleno para proteção, e os outros não, mas ali tem os casos assintomáticos, os médicos, aí não só os residentes, mas todos aqueles que trabalham no serviço de saúde estão expostos, né, aos casos que estão assintomáticos, mas podem eventualmente transmitir o vírus. Então, foi isso que eu disse no último encontro. Se o médico residente ele está numa situação dessa e ele quiser entrar em contato
com o programa de residência médica, eu sugiro que eu faça, para perguntar como que vai ficar a situação dele. Já tem uma discussão, inclusive, no Congresso, para verificar como que se vai fazer alguma mudança legislativa sobre a questão das horas que têm que ser dedicadas ao trabalho, e também no próprio Ministério da Educação, sobre como que vai ficar ali, se o médico residente vai perder o ano, vai ter que repor lá para frente, para ter toda a carga horária necessária para se tornar especialista, né? É interessante a sua colocação. Eu só quero fazer um contraponto pela necessidade. As baixas que estão havendo com os profissionais da saúde são um dos motivos de estar se requisitando os residentes para a frente de batalha. E a falta de pessoal treinado, porque o número de pessoas já contaminadas, e a pessoa tem que sair do fronte, né? Algumas saem bem, outras não saem tão bem. E por isso que chegou aos seus residentes, né? Eu falo com propriedade, eu tenho filha que é residente e que está na frente de batalha. A doutora Márcia também. A filha dela é residente, está aqui na Unicamp em frente de batalha. Não, minha cunhada é urgencista, está trabalhando na Unicamp, ali, residente segundo período já. Pois é, só fazendo esse contraponto, mas é um abuso. Doutor Hidalgo, quer colocar alguma coisa a mais? Na verdade, eu quero parabenizar a todos aqui, doutor Torrano, doutor Vidal, pela explicação, pela ajuda que tem dado aqui para a Sociedade de Medicina e também para a Comissão de Direito de Saúde da OAB. Mais uma vez, a Casa da Medicina aqui de Campinas, né, a Sociedade de Medicina, tem prestado um serviço muito bacana, tanto para o associado médico, mas também do ponto de vista público, né, dando aí informações a todos os interessados ali. E, poxa vida, a gente precisa realmente disso, e também de ter esse contato, mesmo que virtual aqui, é interessante para a gente também ter um pouco de saúde mental, né, doutora Nandi? Ver gente é importante nesses momentos que eu estou aqui praticamente em semi-clausura, mas a vida continua e a gente vai sair dessa. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo aí.